é um barato, né, gente? A gente fica olhando esse processo do fazer o trabalho interdisciplinar e percebe como a gente transpira nele, né? A gente fica em cima disso. Tem gente que diz que vai mandar a conta de telefone aqui para a produção do programa, porque eles ficam ligando um para os outros, ficam mandando e-mail e tal. Então dá bastante trabalho. Agora, eu gostaria de saber como é que a gente constrói esse trabalho interdisciplinar, porque parece que ali na reunião ele ainda não tinha se constituído, né? Assim, ele estava andando, a gente percebe que estava andando a passos largos, mas ainda faltava uma coisinha. Zeca, você que vai dar o pontapé inicial? Sem dúvida, a reunião que a gente fez, em que nós três nos reunimos, a gente apontou caminhos para um trabalho interdisciplinar. E a proposta que a gente tirou, então, nos contatos seguintes, foi a de propor que os professores envolvidos com seus alunos, eles levem seus alunos para passear no entorno da escola em que eles se encontram, para procurar perceber a partir dali que padrões podem ser observados se é um espaço urbano. Então, as ruas, como elas estão organizadas, o paralelepípedo, os postes de iluminação e de fiação elétrica, os prédios, as casas com suas janelas, com as suas portas. Quer dizer, entra muito de arte e da própria matemática também, né? Ele está falando tudo de geometria, né? Então você já está falando das figuras geométricas que se encontram na natureza. Sim, né? e do padrão que isto possibilita ser observado. E esses alunos, eles podem estar munidos ou de câmeras fotográficas, ou de câmeras de filmagens, ou com um caderno, papel, lápis. Tudo que tiver à mão, caneta, bique, vale, tudo. Para registrar e perceber esses padrões, porque às vezes não estão tão evidentes. Porque o que está em jogo ali é poder perceber que o princípio de ordem no universo nos permite classificar e perceber de um ponto de vista que não seja estritamente o da nossa disciplina, mas que esse ponto de vista ele pode ser expandido para uma percepção que possa ser estética também. Quando for fazer o registro, e se for no papel, esse registro pode ser tanto por escrito, como com uma garatuja, com um pequeno desenho, procurando reproduzir como percebe o padrão. O que é importante é que esses três professores, se possível, estejam juntos, porque aí eles vão dando os toques relativos à sua matéria. Então, nesse caso que o Zeca acabou de falar, o professor de artes pode intervir. Olha aquelas janelas, como elas se repetem, né? Vamos tentar, qual é o melhor modo de registrar isso? Você pode registrar isso tudo numa folha, para ideia de uma sequência, ou não, pode trabalhar com uma fachada, depois um outro desenho, uma outra, que tem um aspecto um pouco diferente da primeira. A professora de matemática pode perceber a matemática, que não é tão, digamos, evidente no primeiro olhar, né? Mas, por exemplo, na disposição dos postes, ou do próprio paralelepípedo, que são figuras geométricas, né? Ou uma geometria mais implícita, por exemplo, numa urbanização, um olhar que não só seja daquele local onde você está inserido, mas você perceber como essas ruas elas estão colocadas uma em relação à outra, pegar a planta, de repente, urbana da cidade, perceber isso junto com o professor de matemática, discutir depois de fazer essa saída, isso. né? Quer dizer, uma coisa que é interessante, né, que pode ser feita pela matemática é fazer isso daí, né? Você faz uma planta, pegar a planta daquela região e ver se os quarteirões são mais quadrados, não são. Programados já, porque depende da cidade, você já tem um plano por detrás, a matemática já interveio, né? Outros casos não. Mas lembrando também, lembrando também que este espaço de observação, ele contém o elemento humano. Então, observar o elemento humano, a maneira como ele se comporta, a maneira que ele se veste. Padrões sociais também. Padrões sociais, de como ele se movimenta. Essas estruturas também podem ser tridimensionais, Cleide, como, por exemplo, quadrado, prismas, etc. Porque nas cidades tem muito isso, não tem? A gente pode estar pensando nessa planificação tridimensional, porque agora a gente está falando só do ambiente urbano. A gente poderia estar pensando também no ambiente rural, no ambiente mais campestre, que você poderia estar observando um cupizeiro. E esse cupizeiro não vai estar dentro desses padrões que nós estamos falando agora, totalmente observáveis. Daí ele vai ter um outro tipo de observação e que mais profundamente você vai encontrar um outro padrão dentro dessa suposta desorganização. Então daí é que a gente vai estar passando para um outro tipo de geometria, que
você vai estar trabalhando com a geometria fractal. Né? Aí a geometria não euclidiana. Quer dizer, e dá para trabalhar no ensino médio com geometria fractal? Ah, sem sombra de dúvida. Você vai ter que ampliar a visão. Você vai trabalhar com a parte de geometria mesmo, né? E você vai ter que ampliar. Você não vai poder continuar com a visão de que todo triângulo, a soma é de 180 graus. Você vai ter que estar mostrando para ele que é bem mais complexo que isso, que se você estiver trabalhando com professor de geografia com um globo, né? Daí você vai ver que aqueles triângulos, se você fazer uma triangulação sobre o globo terrestre, você vai encontrar uma medida superior a 180 graus. Então você vai ter que sair desse padrão tão estipulado e ampliar essa visão para o aluno. E mostrar que tem outras coisas que, apesar de parecer desorganizadas, elas também têm padrões e podem ser registradas. Então é onde a gente trabalha com a teoria do caos, que seria onde a gente não estaria trabalhando com a linearidade. E tem muitos sites hoje em dia que trazem isso, né? Tem muitos mesmo. Parte do Escher mesmo, que seria uma transcendência da própria visão, porque apesar dele ser artista e não ser matemático, ele trabalha totalmente com as questões de translação, rotação, né? Trabalha com questões geométricas. Weissmann também, vamos mostrar, porque eu acho que tem a ver com a fala agora da Cleide, que é totalmente também bastante matemático, né? É uma geometria muito racional. Né? E isso pode estar presente nas cidades também. Muito, ele me lembrou exatamente, porque é tridimensional também. Pode estar, não precisa ser exatamente com ferro, como o Weissmann faz, mas pode ser com superfície rígida, papelão, ou então latinha que você abre de óleo e trabalha com ela no tridimensional, né? Isso me lembra até a estrutura de Brasília. É verdade. Que daí você pensa na obra de Niemeyer, moderna, você fica bobo de ver a modernidade nos anos 60 já de uma geometria já entrando. Da mesma época, inclusive. Exatamente. É uma coisa que lembra muito, né? E então você pode perceber essa complexidade, e essa é uma complexidade humana também, né? As complexidades dos grupos, das distribuições, às vezes caóticas, dos grupos sociais dentro de uma cidade, não é mesmo? Isso, com relação a isso, o vídeo, ele mostra a antropóloga apresentando os objetos de uso cotidiano de sociedades primitivas. E ali eles expressam também, em grande medida, o que eles observam na natureza aparentemente caótica. Então, um traçado de um cesto de cestaria indígena, ela expressa o que, em termos de pensamento abstrato, que é super importante para a organização desse caos que tem no mundo, como que esse padrão, como que essa ordem também está colocada em termos de produção humana, que é geométrica. Muito geométrica. Nesse caso, muito geométrica. E também acho importante mostrar dois artistas onde essa ideia de ordem ela é colocada de maneira diversa daquilo que a gente estava falando até agora. Uma deles, né, é o Fernando Diniz, que é essa imagem aí. É bonito o título que ele dá, chama Tapete Digital. Legal. Então, é uma coisa artesanal e informática junto, né? A ideia de um padrão que se repete, mas, no entanto, observe que não é um padrão rígido, geométrico, traçado com régua, né? Ele pega o material que ele tem à mão, que é um tapete mesmo, e um guache, e preenche esse espaço, essa superfície com um padrão. Tem diferenças entre uma coisa e outra, assim, não é um padrão único. E tem um outro tapete geométrico aqui também, né? Da matemática aqui, né? Eu me lembro quando ela estava... Tapete digital. Ela falando, me veio essa questão do Volpe, que aparece também no vídeo, a questão das bandeirinhas, dos triângulos, e esse livro é um livro para criança, mas pode ser muito bem trabalhado, né? O Volpe dá para trabalhar muito. No próprio ensino médio, que aí é um caleidoscópio. É caleidoscópio. Olha, pronto. Foi direitinho agora o caleidoscópio. Mesmo o Fernando Diniz, e ele trabalha com... Ele gostava muito, ele é um grande curioso, esse artista. Aliás, também, nesse caso, era muito evidente essa fala. Ele trabalhava para organizar o caos interior, ele era o interno do hospital psiquiátrico, assim como o Arthur Bispo, que a gente vai mostrar, e ele começa a trabalhar. E um dos focos de interesse dele é a física. E, inclusive, essas mandalas, que ele chama de caos, painel caos mandala, justamente sobre a ideia de uma ordem
mas que caminha para uma desordem, né? Então ele preenche um painel enorme de alguns metros, um trabalho grande, com todas essas mandalas que lembram núcleos também de átomos. Quer dizer, tudo isso aparece nas cidades. Quer dizer, são obras que estão muitas vezes presentes nas cidades. Às vezes não são obras presentes nas cidades, mas elas estão implícitas. É mais ou menos como uma ordem que está por trás do caos. É mais ou menos aqueles padrões que aparecem atrás de uma não padronização. Exato. É a mesma coisa que acontece na natureza, quando a gente olha uma árvore e a gente vai ver depois a distribuição das folhas, das folhinhas das árvores, e a gente vê que ali existe uma padronização naquele todo aparentemente caótico. É muito bonito, a gente poderia ter outros professores trabalhando conosco. A gente pediu para o professor Atos Lucas Júnior, filho, fazer uma pequena intervenção. Ele viu o documentário e vejam só o que ele diz. Notem que o professor Atos é professor de educação física. Ele poderia estar presente num trabalho de caos e ordem, ou de ordem e caos? Vejam se não poderia. Uma coisa que eu acho interessante e me chama a atenção nesse vídeo é a questão de observar a natureza e perceber o que está na natureza, que é uma função nossa de professores. Por exemplo, quando seus alunos chegam todos e pegam nas bolas, que tal a gente discutir um pouquinho todos os conceitos que estão inseridos no vídeo, como o padrão de movimento, a observação de movimento, que não é estanque. Ele discute a questão da sistematização, que eu acho muito interessante, e ele enfatiza a questão de padrões de beleza e estética, ou seja, do todo se chega ao único, e a questão da beleza proposta pelo movimento. Eu acho que a partir de todos os alunos, por exemplo, baterem uma bola quando todos chegam e você observar o que está ocorrendo, você pode tirar os elementos para a sua aula de uma forma efetivamente organizada. Então você parte do aparente caos para uma produção maior e melhor do produto da sua aula e do rendimento dos seus alunos.